Mas antes vamos falar de Cruzeiro, porque eu tô sentindo que tem reforço pintando. Para isso, vamos pra Toca da Raposa, lá está Maria Cláudia Bonucci. Sexta-feira começa aquele flerte nas redes sociais, né, Bonucci? Coraçãozinho pra lá, foguinho pra lá, mas a paquera também acontece no futebol. Tem um atacante flertando com o Cruzeiro na internet, Bonucci? Boa tarde. Tem sim, Maurício, boa tarde pra você e pra todo mundo. Parece que o Gilberto tá perto da mete com o Cruzeiro, viu? Pra quem não se lembra, é aquele Gilberto que fez sucesso jogando com a camisa do Bahia, atualmente tá lá no Al-Ahly dos Emirados Árabes e o contrato dele termina no meio do ano. Isso significa que ele já pode assinar até um pré-contrato, mas o Cruzeiro tá tentando a liberação antecipada dele. O que chamou a nossa atenção foi justamente que recentemente, né, o Gilberto passou a seguir o Cruzeiro nas redes sociais. E o Cruzeiro é o único clube que ele tá seguindo agora e que ele ainda não atuou, então pode ser, né, um forte indício de que sim, está rolando uma paquera. Agora, quem está bem encaminhado para chegar por aqui é o zagueiro paraguaio Bruno Valdez, de 30 anos, ele que rescindiu recentemente com a América do México depois de 6 temporadas por lá, já está sendo inclusive esperado aqui em Belo Horizonte para passar por todos os exames, né, e se tudo der certo, assinar o contrato. A expectativa é de que ele chegue aqui na capital mineira, Maurício, até o início da próxima semana, viu? Tá certo, Bonucci. Muito obrigado pelas informações. Pode dar seus coraçõezinhos agora pro final de semana. Até mais. Olha... Cruzeiro que não para, né, de especular, de reforços. Aliás, me recordo que no término ali da temporada passada, a Dimara falava aqui que o Cruzeiro iria trazer cerca de 15 jogadores, né, Dimara? Nós já estamos em que número? 13. Já estamos em 13. Então tá faltando uns 2. E já com 2 nomes também. Eu posso talvez dizer engatilhado, a Rosane vai responder se sim, e o outro também já se tornando quente aí pra fechar com o Cruzeiro. Não é isso, Rosane? Acho que vamos passar dos 15, viu? Porque já tem 2 engatilhados, mas ainda tem uma posição que a gente não tá vendo nomes, que é a lateral esquerda. E sobre esses 2 que estão engatilhados, um praticamente aí certo, que é o zagueiro, o paraguaio de 30 anos, o Bruno Valdez. Entrou em um acordo aí com o Cruzeiro, né? Ele que estava há 6 anos na América do México e aí rescindiu o contrato recentemente, tá lá no Paraguai e deve chegar a Belo Horizonte aí nos próximos dias para poder realizar exames e assinar contrato com o Cruzeiro. A princípio aí, pelo que a gente sondou, de 2 temporadas, é um jogador experiente. A própria Dimara falou, né, durante o Super FC, eu acho que ontem, que ele é o maior artilheiro, o zagueiro artilheiro aí da equipe da América do México com 27 gols. Então, é mais uma opção aí pro Paulo Pezzolano nessa defesa, que a gente ainda não conseguiu montar qual seria a ideal aí para iniciar a temporada. É um jogador que pode mais ir à frente. O Pezzolano reclamava muito dessa questão, né, da bola aérea ofensiva ou defensiva, com esses gols marcados aí, ele é bom nisso, né? Mas assim, eu vi um monte de gente falando características dele, como que ele joga. Eu não lembro, não sei. Eu não acompanho o futebol mexicano. E mesmo olhando lances assim, você olha melhores momentos. Todo mundo tem melhores momentos, né? A questão de você, e como a gente acabou sabendo dele em primeira mão aqui, passamos para as pessoas, né? Ninguém imaginava ou lembrava deste jogador, né? Ou tinha ele na pauta. O Cruzeiro fez muito isso, né? Foi buscar jogadores que não têm aparecido muito. Talvez aí a dificuldade da gente descobrir os nomes que podem ser esses nomes do Cruzeiro. O que a gente sabe é o que a gente lê nas fichas dele, né? Vimos lá a despedida dele do América, né? Parece que era um ídolo há 6 anos num time, gente, é muita coisa, né? Ou seja, ele é um jogador realmente de grupo, né? São deduções que a gente faz, mas fora isso a gente não tem dedução nenhuma. E também quando a gente sente que ele foi um pedido do treinador. Se ele foi um pedido do treinador, ele tem as características que o treinador gosta de trabalhar, ou seja, é bom de grupo, é boa pessoa, né? É um cara coletivo, a gente tem que sempre colocar isso na cabeça. O Cruzeiro é coletivo. Então tem que ser um jogador que entre nessas características. Por isso que eu acho que a chance dele chegar bem, dar certo e tudo é boa. Tava jogando, né? Vai fazer uma pré-temporada aí, apesar que o pessoal já tá sofrendo com o Pezzolano lá já faz tempo, mas de qualquer forma, né? Ele vai chegar e tendo um início aí, que tem o Campeonato Mineiro, antes que o Cruzeiro entre aí nas competições em que o Cruzeiro vai ter um nível de exigência maior, né? Sobre o Bruno Valdez, eu realmente não me lembro de ter visto jogar, mas a gente vai muito nessa boa expectativa em relação a ele, pelo que você disse.
E falamos aqui também essa semana sobre o próprio Pesolano ter trabalhado no futebol mexicano e muito provavelmente conhece de perto o Valdez, e por essa indicação e por conhecer. E além disso, né, acho que com a vinda também do Valdez, seria o terceiro zagueiro contratado para a temporada, né? Porque é o Neres, Reinaldo e seria agora o Valdez. Imagino que a intenção inicial é permanecer com o esquema com 3 zagueiros, hein, Rosane? Exatamente, porque aí você tem mais opções e a gente ainda não consegue definir ali se a zaga que terminou tirando o Zé Ivaldo, que realmente saiu, o Brock permanece. Eu acho que entre Brock e Oliveira, o Oliveira eu acho que tá ali com um lugar garantido. O problema é o lado, né? Que o Brock costuma jogar, a não ser que ele apareça em outra situação, ou por exemplo, se o Reinaldo for titular, o Reinaldo não faça a esquerda, como ele já disse que prefere. Mas aí o Reinaldo falou, eu jogo no meio e na esquerda, aí você tira o Oliveira do meio, que o Oliveira joga no meio. Eu ouvi de uma fonte, aí é uma fonte mesmo ligada à comissão técnica do Cruzeiro, que está trabalhando e vendo lá de perto os trabalhos. A impressão que se tem, eu vou até pegar aqui porque eu escrevi, porque, né, é mais coisa, mas é o seguinte, pensar jogo a jogo é o que o Pesolano tem passado em relação a essa questão do esquema tático que a gente não consegue ver, né? Estudar, continuar no trabalho que ele faz de estudar os adversários, né, que é um trabalho que faz muito lá dentro do Cruzeiro, tem equipes específicas inclusive para isso, ter mais a posse de bola. Os trabalhos têm sido muito pensados nessa transição do meio para frente e na transição do meio para trás, porque o Cruzeiro sabe que ele vai enfrentar equipes muito fortes, então ele precisa ter uma situação de bem treinado nesse sentido, vamos assim dizer, porque mudaram os jogadores. Que o meio-campo tem se colocado muito forte, principalmente nesse trabalho que ele tem feito, ou seja, a gente sente aí a preocupação do Cruzeiro, sabendo que uma volta à Série A, a própria presença na Copa do Brasil e tudo mais, ele precisa estar muito atento à questão de marcação e à questão defensiva, né? Se na Série B ele falou que ele não ia perder nunca essa condição dele de ir pra frente, né? Ele não vai perder, mas vai ter, vamos dizer assim, um cuidado maior. É o que tem aparecido nesse início. O destaque tem sido mesmo o meio-campo. Parece que o meio-campo tá muito criativo, que era outra história que a gente cobrava muito. O Léo nas transmissões falava muito disso, né, Rosane? Você falava, mas não, quer dizer, não tem, quem tá pensando no jogo ali? Parece que o destaque tem sido isso, de um meio-campo mais criativo, com muita posse de bola e mais marcador. Pelo menos foi o que quem está lá dentro gente, a gente arranja uns olhinhos, sabe? Nem que não dá para entrar na moita, mas a gente vai arrumando uns olhinhos por lá. Então, mais ou menos é isso que tem acontecido, é isso que as pessoas que estão lá dentro têm visto do trabalho do Pesolano. Ou seja, muita força nessa questão da transição para frente, para ataque, da transição para trás, o destaque ao meio-campo, que ficou mais criativo. Agora eu fiquei pensando, ficou mais criativo com quem? O Cruzeiro é bem diferente. Vamos ver. Assim, pelo que a gente viu nos lances e tal, o que essa criação Eu dele, tô achando que pode sobrar até pro Nicão, sabe? Eu tô achando também que é ele o cara, porque não houve assim por mais que eu insistisse, não consegui definir nomes, mas assim, se você for olhar que ele tá mais criativo, quem é o cara que chegou? A gente falava quando o Nicão veio da expectativa de contar com ele como atacante, porque o Cruzeiro, a gente teve muitos atacantes saindo do Cruzeiro, mas o Vital chegou, não sei se para ser titular, o Davó também não, mas tem o Wesley. E tem um jogador que foi cogitado hoje, esse nome tá ficando quente, hein, Rosane? Muito quente, viu, Léo Campos? Centroavante aí, essa é a necessidade do Cruzeiro, uma das posições ali que tá buscando. Gilberto, a gente já falava dele aí durante os últimos dias. Gilberto, então, tá muito perto de fechar com o Cruzeiro também, ele que está lá na Arábia Saudita, né? Ou de Al-Wash. Al-Wash. Al-Wash, da Arábia Saudita. Nós definimos que é Al-Wash.
É isso, Al Wash da Arábia Saudita. Recentemente, o último clube que ele esteve. Ou lavador de carro, né? Assim, tipo isso, gente. Tipo Vocês escolhem aí. O último clube que ele defendeu aqui no Brasil foi o Bahia. E eu e a Edmara, naquele processo de apuração, né? A gente descobriu, por exemplo, que os representantes dele também representam o William Potker, que antes de vir pro Cruzeiro também estava nesse clube, né? A gente até conversava ali com o Frederico Teixeira, que é do mesmo grupo, e tem trouxe vários jogadores pro Cruzeiro, essa dupla de empresários. Então, ao que tudo indica, tá praticamente certo aí. Gilberto o também. Neres, né? O Neres também, que estava lá na Arábia Saudita, foi o primeiro reforço do Cruzeiro. Que trabalha também com essa empresa, né? Isso. Que é a OTB, que é do Bruno Paiva e do Marcelo Goldfaber, que são empresários paulistas, e eles estão trabalhando, e esse jogador também pertence a ele. Então a gente define por aí que pode ser uma situação muito próxima mesmo, né? Eles já estavam trabalhando nesse sentido, né? E ele pode então pintar aí, são acertos finais que estão faltando. E você falava dessa questão que pode suprir, aumentar aí 15 jogadores, porque eu acho que tinha jogador que o Cruzeiro achava que não ia sair, né? Os que tiveram propósito, tipo o Edu mesmo. Também tem essa, né? mas assim, mas Sim, além o Giovani, disso, eu acho que era difícil pensar lá no final da temporada que o Cruzeiro contrataria pelo menos 15 jogadores. Né? Ah, sim. Era quando difícil a gente falou, você pensar né? nisso, Sim, sabe? Então, chega nessa marca, você vê que realmente 26, né? Que isso ele quer já trabalhar, estava não é isso? lá atrás planejado. E agora, no caso do Gilberto, né? Além dessa relação aí de empresários que vocês apuraram, talvez se bater a proposta no ouvido dele, além da parte do projeto, da parte financeira que conta, mas ele vai chegar para encaixar e ser titular. Sim, ele vai ter espaço para isso, né? Você tem toda espaço para se adaptar. Até o Rafa, né, falou que no debate ele é aquele cara que cheira gol. E falou que ele joga muito. Sim. O Rafa falou que ele realmente joga muito. E o indício, por exemplo, de que ele tá muito perto, tem uma matéria lá do Frederico Teixeira que tá no nosso portal, ele começou a seguir o Cruzeiro e o Ronaldo, né? Pra falar então, Léo, no meu destaque final aqui sobre o jovem atacante Breno, revelado aí pela base do Cruzeiro, que tá deixando a Toca da Raposa e indo pro Real Valladolid, outro clube aí de Ronaldo Fenômeno. Olha, começou então a parceria. Exatamente, vai ir pro empréstimo de uma temporada, ele que tem contrato com o Cruzeiro até 2025, então o Breno tá se despedindo aí da Toca. Ele chegou a ser aproveitado em alguns momentos ali por Paulo Pessolano, né? Principalmente na reta final, quando ele deu mais oportunidades pra garotada. Breno então indo para o Real Valladolid. Mesmo, patrão.